Temos tempo para mais uma? Vamos para mais uma? Temos tempo para mais uma, opa. Até porque estamos aí, Vamos né? falar então. Se o caso é ter um terceiro candidato com ideias, né? Que Pensei tanto exatamente por esse encantaram, lado. não, tanto encanto do extremismo de centro. Olha aqui, lembra, eu falei aqui que o Caiado conseguia ser mais reacionário que os Bolsonaro? Vai. É isso aí. O Caiado, que é pré-candidato à presidência pelo PSD, ele fez elogios à Operação Contenção, aquela que matou 122 pessoas nos complexos da PEN e do Alemão em outubro de 2025. Ele disse o seguinte numa entrevista para o UOL e para a Folha de São Paulo: foi a operação mais bem realizada estrategicamente no país. Olha, é invejável a estratégia daquela operação. A região mais habitada do Rio de Janeiro não teve nenhum civil envolvido. Essa operação contenção foi a mais letal da história do Estado e não conseguiu prender Doca, que é o chefe do Comando Vermelho. Além disso, 5 policiais morreram em ação. A gente lembra muito bem disso, né, Reinaldo? Mais do que isso, quem é que manda hoje no Alemão? Comando Vermelho. Quem manda no Complexo da Penha? Comando Vermelho. Aqueles 117 que morreram, os bandidos, né? E, felizmente, 5 policiais também. Aqueles 117, os bandidos que morreram, não foram repostos imediatamente? O horror dos corpos largados no meio da mata e depois resgatados pela própria população? Uma pessoa degolada, evidências de execução. O que isso traz para a segurança pública além de nada? Ah, tá com peninha de bandido? Não, não tem peninha de bandido. A questão não é ter peninha de bandido. A questão é saber se a barbárie pode ser, de algum modo, civilizadora. Isso é, antes de tudo, contraproducente. E, no entanto, está aí o governador achando que é uma maravilha. Isso quer dizer que, se ele for presidente da República, ele dará sinal verde para que essas coisas se repitam. Embora tenha sido uma operação no Estado, né, ele dará sinal verde para que essas coisas se repitam. Para que a barbárie se multiplique. Porque tem que fazer o discurso ali do fortão, do não sei o que e tal. Né? Tá lá o secretário, que era o secretário da Polícia Civil, tal do Cury, agora candidato, muito provavelmente será o candidato ao Senado do bolsonarismo, né? Que quis investigar a população que foi resgatar as pessoas na mata. Né? A questão é saber se esse é o caminho. É o caminho? É o caminho? E não ficou aí. Falou outras barbaridades. Falou mais uma, pelo menos. Né? E acho que dá tempo da Exatamente. gente falar mais essa aí. Durante essa. Exatamente. Também durante essa entrevista, o Caiado disse ser a favor de classificar as organizações criminosas como terroristas. Ele falou o seguinte: isso tem que estar na pauta no primeiro dia. Terrorista sim, está certo? E você vê como a Brigada Vermelha foi combatida na Itália, que é um país democrático, assim também. E as Forças Armadas entrando. Eu preciso da Aeronáutica e da Marinha. A Amazônia hoje é 100% dominada. Falas de Caiado para essa entrevista. Bom, com a devida vênia, desconhece a questão das Forças Armadas, deveria conversar com os militares a respeito. Tudo que os militares não querem é entrar, quanto a ter presença militar maior na Amazônia, nada contra. Quanto a botar militares combatendo crime organizado, isso, as Forças Armadas são contrárias justamente porque há a contaminação. Né? Há a contaminação. O Caiado não sabe nada, inclusive, de combater o crime organizado na Itália. Sabe por que o Cesare Battisti foi extraditado?
porque simplesmente os crimes de terrorismo na Itália deixaram de ser considerados terrorismo justamente para ser crime comum, para que não se argumente que existe a questão política. O Cesare Battisti que dizia que o crime que ele tinha cometido era político. Na Itália era crime comum. Na Itália era crime comum. Então, além de tudo, está desinformado. 2, a máfia não é combatida na Itália, inclusive, como terrorismo, é crime comum. E a mesma coisa se deu com as organizações terroristas, né? Enfrentadas como crime comum. Né? Mas, considerar essas organizações terroristas, já sabemos, expõe o país a ataque estrangeiro, se necessário, né? Pode cismar. E 3, e não necessariamente nessa ordem, nós teremos problemas do ponto de vista de investimentos mesmo. Fundos importantes que participam de grupos de investimento têm como regra não investir em países que têm uma forte presença terrorista ou de terroristas. Você imagina o Brasil ficar com a fama de que tem áreas dominadas por terroristas. Né? Porque esse domínio não se tira da noite para o dia. Né? Esse domínio não está lá à toa, esse domínio está lá, inclusive, em razão da ausência histórica do Estado nessas áreas. Né? E tudo tem de ser feito com calma, com prudência, porque, inclusive, a infraestrutura que você leva, se não tomar cuidado, acaba sendo tomada também pelo narcotráfico ou pelas milícias, que acabam gerenciando esses aparelhos de Estado que vão para lá. Então não é assim, chegando, arrebentando, matando. O problema é que ficar empilhando corpos de pretos ou espalhando corpos de pretos sempre parece uma boa solução. Assim como parece uma boa solução ficar prendendo lá em El Salvador um monte de adolescente ferrado na vida e decretando prisão perpétua para essa molecada. Durante um tempo fica parecendo que está tudo certo. Né? Então você se impõe pelo horror. Tá aí. Tá aí. Isso é alternativa? Isso aqui é um ponto que está ali no meio do caminho entre o Lula e o... Como que é? Não queremos... Até outro dia o Leite chegou a falar isso, depois quando se juntou com o Caiado. Nós queremos ficar longe dos extremismos. Pergunta objetiva, clara. Isso aqui está longe de extremismo? Isso aqui está longe de extremismo ou se está tentando criar uma competição com o Flávio Bolsonaro na extrema-direita, de maneira que até o Flávio Bolsonaro fica parecendo moderado aqui? Vai conseguir voto de moderado assim? Acho que não, né?